Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, muito bom dia, paz, saúde, alegria, vitória para você. Você tem ouvido a voz de Deus? Já vou falar sobre algumas vozes. É muito importante o ensinamento de hoje. Mas eu quero agradecer a você que tem sido um agente de Deus. Você que tem ouvido a voz de Deus e tem semeado em nosso ministério. Ministério Agindo Deus, quem impedirá. Muito obrigado. Você que está podendo, gentilmente, com amor, com alegria, com fé e voluntariamente tem plantado a sua semente de fé. Que Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, a Bíblia diz, Ageu 2:8, que Deus é o dono do ouro e da prata. Ou seja, Deus não precisa. Mas quando você semeia no nosso ministério, você está plantando uma semente que vai dar fruto e você vai colher tudo o que você está plantando, tá certo? O apóstolo Paulo diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então que a bênção da abundância, da prosperidade espiritual, física, emocional e também financeira seja sobre a tua vida, a tua casa, os teus projetos, os teus sonhos, tua empresa, o teu negócio. Em nome de Jesus, que ainda de hoje, há 7 dias, haja uma provisão sobrenatural nas tuas finanças, no faturamento da tua empresa. Quero ser profeta na sua vida hoje, para você que crê que a tua empresa, você que é empresário, empreendedor, seja pequeno, médio ou grande, creia que neste mês será o mês de um faturamento 3 vezes maior do que o mês passado. Creia, acredite, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Estamos profetizando pela fé para você que tem tido coragem de plantar a sua semente de fé. Que Deus te ilumine poderosamente. Se você, quem sabe hoje, tem um chamado de plantar uma semente de fé, uma oferta no nosso ministério, você pode entrar no nosso site agindodeusquemimpedirá.com.br agindodeusquemimpedirá.com.br. Ali na área de contato, você clica ali, você vai ver ali a conta, o Pix do Agindo Deus, e a gente agradece de coração a tua ajuda. Se você está me ouvindo pelo nosso canal no YouTube, embaixo aqui na descrição tem ali a conta e tem também outras informações das nossas redes sociais. Tá bom, gente querida? Aquele abraço para todos. Vamos que vamos, que estamos aí na sexta-feira, chegando aí mais um final de semana e já desejando a todos vocês um excelente final de semana com muita paz, saúde, alegria e prosperidade para você. Tá certo? Vamos então para a palavra do dia. Eu fiz uma pergunta agora há pouco, né? Sobre algumas vozes. Você tem ouvido a voz de Deus? É interessante que existe algumas vozes, exatamente. Existe, por exemplo, a voz do inimigo. Desse inimigo eu não estou falando de uma pessoa necessariamente, estou falando de um ser espiritual do mal, né, que nós chamamos de inimigo. Então essa voz, ela é muito comum na nossa mente. Haverá pensamentos que virão ao coração para tentar distrair e confundir nosso propósito e muitas vezes a nossa missão nessa terra. Preste atenção que isso é muito importante. Haverá pensamentos que virão ao coração para tentar, preste atenção nessa palavra, queridos, distrair e confundir. Distrair e confundir nosso propósito e muitas vezes a nossa missão ou nosso chamado, aquilo que Deus tem para nós. Então, o inimigo nunca vai se calar, ou nunca vai se cansar, né, de falar. Ele tem a sua astúcia. Então a voz dele muitas vezes pode se colocar em meio a uma ministração profética. Às vezes eu estou ministrando aqui no presencial, ou pelo rádio, ou seja, online, e pode ter uma voz dele dizendo, não, você não vai receber essa bênção. Essa semana está sendo muito forte as palavras proféticas, né, que você que está me acompanhando aqui. Então, muitos estão sendo abençoados. Mas quando o inimigo vem, ele vai tentar roubar. Se eu digo assim, você vai ser curado hoje, o inimigo pode dizer, não, você não vai ser curado não acredita nisso não. Então, a voz do inimigo, geralmente, vai trazer o quê? Confusão,
vai trazer dúvidas, vai trazer incredulidade. Então eu estou te dando uma dica para você discernir quando é a voz do inimigo. Então, quando é a voz do inimigo, pode provocar o quê? Confusão, dúvidas e incredulidade. Essas três coisas aqui. Confusão, dúvidas e incredulidade. Então, quem sabe por esses dias você ouviu a voz do inimigo, porque gerou isso aqui, ó. Se gerou confusão, se gerou dúvidas e ficou incrédulo a situação, pode ter certeza, pode ser a voz do inimigo. E muitas vezes, gente, muitas vezes, a voz dele traz assim, argumentos, né? Para tentar justamente travar uma palavra dada por Deus. Então Deus te dá algo bom e o inimigo tenta travar, para que você não acredite naquela palavra, para que você não acredite naquela palavra profética, na palavra de Deus. Então, preste atenção para você não ser confundido então, tá certo? Existe uma outra voz, que é a nossa voz, né? A segunda voz aqui, que a gente precisa discernir, entender, é a nossa própria voz. Ou seja, ela também fala com intensidade muitas vezes a nossa mente. A nossa alma, ela está cheia de emoções, está cheia de sentimentos, que muitas vezes está ali trabalhando dentro de nós, né? Ou seja, querendo se manifestar, né? Entendeu? Então temos, no entanto, autoridade sobre ela. Olha o que diz aqui o salmista Davi, no Salmo 42, verso 5. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então aqui Davi, ele está ordenando à própria alma que ela se aquiete, se acalme, né? Que aquela voz que o perturba se cale, fique em silêncio. Então, meus amados e queridos, devemos aprender a submeter nossa voz ao comando do Espírito, exatamente, do Espírito Santo. Quando os nossos pensamentos e emoções falam mais alto que a voz de Deus, isso é um problema. Isso é um problema. Então, nós temos que fazer isso aqui. Então, Davi está dizendo, eu vou repetir. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então, declare a palavra de Deus, porque senão a sua voz, ela pode te trazer um problema. E por último, para concluirmos essa palavra, tem a voz de Deus. A voz de Deus. Essa é a terceira voz. A voz mais importante é a voz de Deus. Aliás, a única voz que devemos ouvir, pois é a voz da ministração profética. A palavra de Deus nos ensina e nos exorta. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. É justamente aqui, meus amados, que está o segredo. Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Então, quando aprendemos a silenciar as duas vozes anteriores, podemos então ouvir com clareza a voz de Deus. Quais são as vozes anteriores que eu disse? A voz do inimigo e a nossa voz. A Bíblia diz que um homem chamado Samuel, o pequeno Samuel, ele ministrava no templo, mas ele ainda não conhecia a voz de Deus. Está escrito em 1 Samuel 3, do 1 ao 10. Mesmo ele estando no templo, não tinha essa experiência, só conhecia uma voz, que era a voz do sacerdote, o sacerdote Eli. Por isso, quando Deus se revelou à noite para ele, chamando Samuel, Samuel, ele correu para onde estava o sacerdote Eli e lhe perguntou se ele o tinha chamado. O sacerdote respondeu, não te chamei não. Isso repetiu por 3 vezes, pois até o sacerdote estava desconectado da voz de Deus. Até aquele momento, Eli não tinha estendido ou entendido, o que estava acontecendo. Mas na terceira vez, a voz chamou Samuel. Ele entendeu que aquela voz era a voz do Todo-Poderoso. Era a voz de Deus. Muitas vezes, queridos, estamos no templo, mas não estamos ouvindo a voz de Deus, ou seja, mas não temos uma vida de experiência com Deus.
Então, estar na casa de Deus faz com que você seja chamado de, muitas vezes, evangélico, cristão, crente, não é isso? Mas isso não garante, preste atenção que eu sempre ensinei isso aqui, mas isso não garante que você sabe reconhecer a voz de Deus. Talvez você está acostumado a ser um religioso, talvez você está acostumado com isso, com o mundo evangélico, mas está esquecendo de ouvir a voz de Deus, porque é a voz de Deus que vai te dar direção, ok? Então Samuel ministrava no templo, porém não conhecia a voz de Deus. O mesmo acontecia com o sacerdote Eli. Hoje temos uma geração, muitas vezes até mesmo, perdida na religiosidade. Eles celebram um culto mecânico, celebram seus dogmas, mas não vivem a experiência. E Deus está falando hoje, para mim e para você, Deus está falando, Ele está esperando que uma geração sacerdotal acorde do sono da miséria. Deus está direcionando essa geração profética para ter um encontro verdadeiro com Ele. Estamos chegando no tempo, amados, onde sairemos de uma vida religiosa sem poder e passaremos a um nível de poderosas experiências contínuas com Deus. É o que Deus quer para você, meu amigo. Não é por acaso que você está ouvindo aqui. Este é o tempo de silenciar a voz do inimigo, de silenciar a nossa voz humana e então ouvir claramente a voz de Deus. Exatamente. É tempo de responder: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que a tua serva ouve, como fez o pequeno Samuel. Então, Deus está te chamando. Deus está te escolhendo. Deus está dizendo: venha. E Jesus diz em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a Cristo. Jesus tem a resposta para você. Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma e Jesus virá um dia buscar o seu povo. Exatamente. Volte-se para Jesus. Quem sabe você esfriou na fé, quem sabe você se tornou um religioso, uma religiosa, apenas um frequentador de um templo, mas não está ouvindo a voz de Deus, e Deus está te chamando hoje. Ele está te chamando hoje, agora. Tome a decisão em ouvir a voz de Deus e obedecer o chamado que Deus deu para você. Deus te deu uma missão, Deus te deu um desígnio, Deus está te chamando para outras coisas maiores. E o que você está fazendo? Tome uma atitude, em nome de Jesus. Que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça e que você esteja nesta manhã ou nesse dia, nesta hora, entendendo o que Deus está falando. Então cuidado com a voz do inimigo, cuidado com a voz humana, mas ouça a voz de Deus. Ele está falando, Ele está agindo. Ouça e coloque em prática os princípios da palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por essa semana sensacional, por essa palavra maravilhosa que o Senhor está nos despertando para um novo tempo, um novo nível de fé. Espírito Santo querido, abençoa a minha família, abençoa os meus irmãos e amigos e a todos que nos ouvem, e onde está chegando essa mensagem de fé, e quem nos ouviu durante a semana ou está ouvindo hoje, sejam abençoados, sejam edificados. Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, essa pessoa que está se entregando a Cristo hoje, que está pedindo perdão dos seus pecados, que quer ser uma nova criatura. Jesus, perdoa os seus pecados, restaura as suas forças, restaura este homem, esta mulher e livra-o de todo mal. Abençoa as famílias, proteja cada família, proteja cada ouvinte, proteja os teus filhos e filhas e abençoa também, ó Pai, aqueles que têm sido agentes de Deus, aqueles que têm plantado a sua semente de fé, a sua semente profética no nosso ministério. Recompense a cada um deles, Pai, abençoando-os poderosamente e com a bênção sobrenatural venha na área da necessidade do nosso amado e amado ouvinte. Assim oramos e abençoamos este povo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam abençoados para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos e queridas, um ótimo final de semana e até a próxima, em nome de Jesus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.
Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.